Olá, seja bem-vindo ao Estação Cidadania, podcast do DETS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o episódio de hoje será com Márcio Paim, que irá ministrar o mini-curso Introdução ao Cinema de Ousmane Sembene para a 12ª Semana da África na URGS. Olá, eu sou Luiz Barco, sou um jovem branco, de cabelo curto, estou usando uma camisa cinza. Estou no meu quarto, então atrás de mim tem minha cama e uma janela. Hoje a gente vai bater um papo com o Márcio Paim, ele é historiador e pesquisador sobre cinema africano. Márcio, para iniciar, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre ti, sobre tua carreira, tua jornada acadêmica, enfim. Meu nome é Márcio Luiz da Silva Paim. Eu sou natural de Salvador, Bahia. Sou formado em História pela Universidade Católica de Salvador, UCSAL. Fiz um mestrado em Estudos Africanos, onde eu pesquisei, fiz um mestrado em Estudos Africanos na Universidade, no Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal de Salvador, onde eu estudei a África nos editoriais da Folha de São Paulo entre 1989 e 2001. Depois eu fiz um outro mestrado em Educação, onde eu estudei o ensino da cultura afro-brasileira nas séries iniciais, que foi uma pesquisa que eu desenvolvi na escola Eugênia Ana dos Santos, que é uma escola dentro do terreiro Ilhéachel Pó-Afonjá, que é um dos terreiros assim mais antigos de Salvador, que foi um dos pioneiros em trabalhar com essa ideia da diversidade racial, do combate ao racismo nos currículos escolares. E agora eu estou como doutorando aqui no programa de pós-graduação de História, onde eu estou pesquisando o Senegal a partir dos filmes, livros e entrevistas de Ousmane Sembene entre 1960 e 1975, tendo como orientador o professor José Rivaí, né? Essa é assim um resumo básico da minha trajetória, da minha acadêmica. Agora, nesse momento, Márcio Luiz da Silva Paim, sou um homem negro, né? Retinto, uso óculos, tenho barba, estou com a camisa branca, dentro de um quarto, né? Com fundo iluminado, com as paredes cinza, né? Seria essa a minha descrição. E, Márcio, me conta, como que tu foi parar na obra do Ousmane Sembene? Eu comecei a pesquisar a obra de Ousmane Sembene, eu comecei os filmes de Ousmane Sembene, os 4 filmes de Ousmane Sembene que primeiro chegaram à minha mão foi o Rala, Campo de Tiaroy, Tchedo e o Anoadi, que eu ganhei de um amigo em 2000. Então, assim, eu sempre fui cinéfilo, né? Eu sempre gostei de cinema. Então, sempre assisti. Mas, quando aqueles filmes caíram em minha mão, foi algo diferente, assim, sabe? Era uma estética completamente diferente. E aí eu comecei a estudar ali, comecei a pesquisar, e a partir dele eu conheci outros filmes de Ousmane Sembene, como filmes de outros diretores de cinema africano. E aí, quando eu me dei por conta, eu já estava envolvido nessa coisa do cinema de diretores africanos.
entendeu? Sim. Então surgiu como um presente ali, uma indicação. É porque eu estava desenvolvendo um trabalho em outro lugar, e aí uma pessoa chegou para mim, um amigo, me deu os filmes dele. Ele estava fazendo uma arrumação na casa, alguma coisa assim, e aí me deu os filmes. Tome, aqui para você, assista. Só que ele me deu de Sembene mais outros filmes, entendeu? Que eu tenho, mas eu me concentrei mais na obra de Usman de Sembene. E aí, desde então, eu comecei a perceber que, na verdade, assim, os filmes de diretores africanos, os de Sembene, a crítica, uma crítica muito profunda nos filmes de Usman de Sembene, em vários aspectos, entendeu? Isso me chamou a atenção. E aí foi uma das coisas que me fez também acompanhar a obra dele mais de perto. Essas críticas que tu disse que tem ao longo da obra dele, assim, tu poderia falar de algumas assim, que tu acha que são mais Por relevantes? exemplo, no filme Hala, que é um dos filmes que eu trabalho, o Usman Sembene faz uma crítica contundente ao processo das independências africanas. Porque depois de um certo tempo, de um certo momento, chegou-se a uma conclusão, chegou-se a uma ideia provisória de que as independências no continente africano nada mais foram do que a renovação da dominação imperial, ou seja, o neocolonialismo, né? Então, assim, a independência durou por um momento, principalmente a independência nos países de colonização francesa, né? Onde a França usou do instrumento dos golpes de Estado e assassinatos políticos para poder consolidar a força, a hegemonia dela nessa área de dominação, entendeu? Então ele fazia essa crítica. Ele falava dos líderes, dos dirigentes africanos que venderam a independência para a França, né? Tanto que a cena do filme inicial, o filme começa com o pessoal comemorando a independência, os africanos, e depois esses mesmos africanos que estavam comemorando a independência, eles vestidos de paletó e gravata, recebendo malas de dinheiro do Ocidente. Então, seria na visão cinematográfica de Sembene, seria a venda da independência ao colonizador, entendeu? Então, essa é uma das críticas. Agora, ele tem várias outras críticas também. Ele faz uma crítica contundente, por exemplo, no filme Muladê, a influência do islamismo, né, nas culturas africanas, mas tomando por base a questão do Senegal. Ele faz uma crítica ao que o Ocidente chama de mutilação genital, mas que dentro da África é conhecido como excisão, né? Que não é um processo que diminui a terminologia não muda, né? O aspecto do que é discutido, mas é só para mostrar a diferença cultural também, né? Que existe em torno disso. Então ele faz uma crítica à excisão feminina no filme Muladê, faz uma crítica ao islamismo, à influência islâmica. Então, assim, ele é um artista multifacetado, heterogêneo, sabe? Pluridiverso. Ele consegue fazer críticas diversas em vários pontos ao mesmo tempo. Além de tu ministrar esse mini curso que vai ter na URGS, também vai ter um cine debate sobre o Mandab, né? E o Mandab ele acaba indo para outros lados, né? Acaba tecendo outras críticas. Eu vi até algumas pessoas comentando, fazendo comparações com o Central do Brasil, entre o Mandab. O que tu acha? Tu acha que poderia ter essas comparações? Tu acha? Particularmente, eu nunca pensei nessa comparação, porque são ambientes completamente diferentes, são culturas diversas, são momentos distintos.
Então, assim, uma das características de Ousmane Sembene é que Ousmane Sembene ele nasce na Casamance. A Casamance é uma região sul do Senegal, caracterizada pela diversidade cultural. Então, Ousmane Sembene, por exemplo, ele é filho de um pai Wolof. Os Wolofs são o maior grupo étnico do Senegal. E filho de uma mãe Serê, entendeu? Educado no islâmico e no árabe, na língua mandinga. Falava francês, falava de Ula. Então, Ousmane Sembene ele dominava aí uns 5, 6 idiomas, entendeu? E ele nasce ali na Casamance, da Casamance ele vai para Dakar. Em Dakar ele trabalha em vários empregos. Depois ele se alista no exército. No exército ele vai lutar pela França na Segunda Guerra Mundial. E lá a experiência dele do exército da França que desconstrói a falsa ideia de nação que a França tinha em relação aos africanos. Então tudo isso para Sembene ele cai por terra na guerra, entendeu? E lá na guerra também, Sembene consegue enxergar o racismo que ele não enxergava. Né? Porque, como ele mesmo fala na entrevista que ele dá, ele diz: oh, quando se morriam os soldados franceses brancos, se dizia que eles morreram pela nação. Mas quando os africanos morriam, se dizia que morria pela pátria. E chegou um momento que ele perguntou: o que é isso? Qual a diferença de pátria e nação? Né? Na verdade, era a forma como a França via, né, os dois lados da guerra, os africanos. E aí ele confronta o racismo. Então, a Segunda Guerra Mundial e o exército francês foi uma experiência muito profunda para a mudança, no que diz respeito à mudança do posicionamento político de Sembene em relação a algumas questões. A questão do racismo, por exemplo, a questão da visão que ele tinha da França, a França como lugar da civilização, né, como lugar do desenvolvimento, né? Tudo isso mudou. E aí, quando ele volta da guerra, ele volta meio deprimido. Depois ele sofre um acidente, onde ele leva uns 3, 4 meses sem poder andar. E aí surge um Ousmane Sembene que pouco se fala, que é o escritor. Porque Ousmane Sembene é muito conhecido como diretor de cinema. Mas como escritor, ele não é. E Ousmane Sembene, ele é escritor e diretor. Porque parte significativa dos filmes de Sembene que vão para a cena, vão para a imagem, eles têm como roteiro os livros escritos por ele. Então, Mandabi é exatamente isso. Mandabi é um filme que é escrito, é um livro que é uma novela escrita em 66, mas que ele transforma em filme em 68. Alguns dizem que foi em 68, outros dizem que foi em 69, entendeu? E é um filme que faz uma crítica à burocracia francesa em relação ao Senegal, porque conta a história de Ibrahima, né, que é um desempregado que recebe uma quantia em dólar da França, de um sobrinho que está morando na França, para descontar e dividir entre a família. E Ibrahima é analfabeto, Ibrahima tem todo um processo de dificuldades, né, que impede ele de ter acesso a esse dinheiro. E sem contar um monte de pessoas que ficam sabendo da quantia do dinheiro e querem tirar um pedaço, né? Então, essa coisa essa dificuldade que Ibrahima tem de ter acesso ao dinheiro, essa burocracia é exatamente a burocracia que faz a mediação entre a relação da França quanto colônia e o Senegal quanto colonizado, quanto país colonizado. Então essa é a crítica de Ousmane Sembene, entendeu? Essa é uma das críticas. Mandabi é exatamente isso.
Aí agora eu não saberia em que ponto encaixar com o Central do Brasil para poder fazer essa crítica, entendeu? Dentro dessa. Porque no filme de Sembene ele vai criticar toda essa estrutura, né? Ele critica a burocracia, ao mesmo tempo ele está fazendo uma crítica ao colonialismo, porque isso é uma relação do colonialismo francês em relação ao Senegal, até por conta do dinheiro, porque o dinheiro do Senegal é um dinheiro lastreado na França, entendeu? Então ele vai fazer uma crítica ao colonialismo, ele vai fazer uma crítica à questão do desemprego dentro do continente africano, né, que é a partir do Senegal, porque Ibrahim é o personagem central, ele é desempregado, ele é semi-analfabeto. Ele vai fazer uma crítica, por exemplo, ao islamismo, porque Ibrahim é um islâmico, mas ele tem 2 mulheres ou 3 mulheres, sabe? Então, assim, é um filme que você pode pegar vários elementos assim para fazer uma crítica. Sim, tem a questão da identidade dele também, né? Que ele tenta fazer identidade, não consegue, enfim, toda É essa questão. exatamente isso. A identidade é um dos aspectos da burocracia, porque quando ele chega para ter acesso ao dinheiro, uma das coisas que perdem é o documento para ele se identificar, e pelo fato de ele ser analfabeto, ele não tem. Aí ele precisa tirar o documento no momento para poder ter acesso ao dinheiro, que é a identidade, que é uma das cenas do filme que mostra ele tentando tirar a questão da identidade. Entendeu? Sim, essa burocracia que priva ele da identidade, né? Não só o documento de identidade, mas uma própria identidade, né? De forma Isso, como um todo. isso. A identidade cultural, entendeu? A identidade cultural também, nesse aspecto. Bom, tu comentaste, né, que além das obras do Ousmane Sembene, também pesquisa de forma geral, né, o cinema africano. Queria saber de ti também algumas indicações de outros cineastas. Poderia passar aqui para quem estiver assistindo. Você tem de cineasta, nome de cineasta ou filmes? Pode ser as duas coisas. 3 cineastas, 3 filmes, algo do tipo. Assim, são muitos, né? E aí, se você, por exemplo, se você for pegar os diretores africanos, os diretores de culturas africanas, né? Eu costumo perceber em 2 momentos. Você tem os diretores que são produto das independências, né? Naquele período ali de 50 a 60. Você tem os primeiros diretores que fazem um filme africano em uma perspectiva africana, porque até então os filmes eram feitos sobre narrativas europeias do continente africano, dentro do continente africano, e depois isso muda porque os diretores eles passam a mostrar a perspectiva da África em relação. Então você tem esses primeiros que eu chamo os diretores mais antigos, né? Aí você tem os Mani Sembe, porque tem uma coisa também que é importante a gente pontuar aqui. Não existe um cinema africano, entendeu? Não existe um cinema africano. Existem cinema de diretores africanos, cinema de culturas africanas, tá entendendo? Porque a África, ela é um continente dividido em 57 países. E 57 países que não existiam quando ela foi criada, quando ela foi dividida. São países, são divisões da colonização, entendeu? Até porque na África, essa ideia de nação com fronteira geográfica, isso não existe, entendeu? Na África, as fronteiras elas são culturais, são nações culturas, entendeu? Então, quando você fala de um cinema africano, o cinema africano ele não começou para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Então, por exemplo,
pessoal tem mania de considerar Ousmane Sembene como o pai do cinema africano. Isso é de um racismo quanto mais, entendeu? Porque você resume todo o projeto do cinema a uma única pessoa, que é Ousmane Sembene. E você externaliza exatamente a visão racista e reducionista do Ocidente em relação ao continente africano, que é ver a África como um país, entendeu? Então, assim, Ousmane Sembene, por exemplo, ele não foi o pai do cinema africano, mas ele foi um dos diretores mais antigos na África de colonização francesa. Porque o primeiro filme de Sembene Ousmane Sembene, é de 1963. Só que no mesmo lugar que ele estava, já tinha um africano que tinha feito um filme em 1957, que foi um africano beninense, naturalizado senegalês, chamado Pauline Vieira Simonou, que fez um filme chamado África sur Seine, África sobre o Sena, que é um filme de 1957. Então, assim, só na área de Sembene você já tem duas pessoas antigas. Só que aí você tem o seguinte, você tem Sembene fazendo um filme em 63, né, no Senegal, e Pauline Vieira Simonou fazendo em 57. Mas se você subir para o Sudão, você vai chegar e vai encontrar um cara chamado Gadara Gubala, que já fazia cinema em 49 e 50, dentro do exército inglês no Egito. Então, assim, aí você já tem, veja só, 57, 63, 49, né? Aí, se você chegar na Guiné-Bissau, por exemplo, o filme que é considerado como a primeira produção de diretores guineenses é um filme de 83 ou de 86, né? Então, assim, cada país tem a sua narrativa cinematográfica, a sua história do cinema particular. Então, em uns começam na década de 60, outros começam na década de 50, outros começam na década de 90, outros começam na década de 20, como o Egito, a Tunísia, tem uma indústria, sabe? Então, assim, é diverso. Não existe um cinema africano, entendeu? Então, isso é interessante a gente lembrar. Então, você tem esses diretores, que são os diretores mais antigos, e você tem os diretores que são os mais... Então, assim, os diretores mais antigos, você tem, por exemplo, Ousmane Sembene, e aí você tem os filmes dele. Você tem um cara chamado também Djibril Diop Mambéty, que é um outro diretor de cinema do Senegal. Você tem um cara chamado Idrissa Ouedraogo, que é um cara também do Burkina Faso. Você tem outro cara chamado Dani Koyaté, né? Que é muito interessante, porque Dani Koyaté, ele é filho de Sotigui Koyaté, que é um dos últimos griots, né? Daquela região do Mali. Então, o que é que acontece? Os Koyaté eram os responsáveis pela história dos fundadores do Império do Mali. Então você tem essa tradição até hoje. E aí você tem os filmes de Dani Koyaté, tá entendendo? Que são os... Você tem... Quem mais? Você tem... Você tem na Guiné-Bissau, você tem Flora Gomes também, que faz vários outros filmes. Você tem o próprio Gadara Gubala no Sudão, entendeu? Você tem... É porque eu tô com o nome dos caras aqui, mas não tô conseguindo. Então, assim, você tem uma série de diretores. E agora você tem Sara Gadala, que é a filha de Gudara Gubala, né? Que está filmando hoje. Aí você vem para as gerações mais novas, e aí nas gerações mais novas o que é mais interessante
é que os filmes mais vistos recentemente e que mais ganharam destaques são filmes feitos por diretoras africanas, né? E aí, dentro dessas diretoras, você tem que dar um destaque especial para o pessoal do Quênia, né? O Quênia tem uma produção forte, as mulheres do Quênia vêm se destacando muito nessa coisa de tentar mostrar a África pelo ponto de vista feminino. Inclusive, um dos filmes que fez mais sucesso recentemente foi um filme chamado Rafiki, né? Que é o filme de uma diretora chamada Vanur Kahil, né? Vanur Kahil, que é, na verdade, o roteiro do filme é de uma escritora da Uganda, Mônica alguma coisa. Ela faz um romance falando sobre a história homoafetiva entre duas meninas. E esse filme e esse livro é usado como roteiro para você fazer Rafiki, que é justamente a história dessas duas meninas que são extremamente proibidos na Uganda, porque o governo da Uganda, que é o governo de Yoweri Museveni, né, é um governo que recebe uma grana significativa de instituições evangélicas que não toleram a questão da homossexualidade. Então aí por isso que vai ser um dos motivos pelos quais o filme, a diretora, a escritora, elas vão ser meio que perseguidas, né? Lá na Uganda, em outros países africanos, sabe? E aí você tem também dessa mesma mulher, você tem um outro filme chamado Panzi, que é um filme produzido em 2011 e que fala da Terceira Guerra Mundial, que é uma guerra que acontece na África por questões da água. É um média-metragem assim excelente, porque muita gente acha que foi a Marvel que trouxe essa ideia de afrofuturismo, né? Só que é o Pantera Negra, coisa e tal, que aí já tem outras discussões sobre o nome Pantera, né? Que aí já é um outro debate. É um filme de 2018, 2019. E esse filme, Panzi, é de Vanur Kahil, que é de 2011, né? E antes de Vanur Kahil, em 1985, você tem Sun Ra, na verdade, acho que é 85, 75, que é um filme que já vai trabalhar com essa perspectiva do afrofuturismo, né? Que aqui fica limitado somente à questão da estética, entendeu? Mas o afrofuturismo a gente tem uma outra leitura do que vem a ser isso, né? O projeto político afrofuturista ele passa completamente distante da estética. Mas aí é um outro debate que não tem muita relação com essa questão do cinema, entendeu? Agora, no final da tua fala, tu comentaste da ascensão de diretoras, né? Ou do Kane, enfim. E agora, voltando um pouco para o Ousmane Sembene, ele trabalha muito bem as personagens femininas e dá um destaque para elas, né? Porque isso está muito ligado com a história dele, da infância. Então, assim, Sembene, ele é muito família, ele tem uma relação muito familiar. E ele tem uma visão, ele tem uma relação muito marcante com a avó dele, entendeu? A avó dele e depois a história do lugar que ele nasceu, né? Então, por exemplo, você tem uma mulher chamada Anne Sintoé Diatta, né? Que foi uma mulher, é uma heroína conhecida no Senegal e que na época que os mães de Sembene era menino, era uma história muito falada no Senegal. Então, assim, no século XIX, os franceses, todo mundo sabe que os franceses usaram, quer dizer, todo mundo não, algumas pessoas sabem que os franceses usaram a questão do recrutamento forçado, né, para poder lutar no exército na Segunda Guerra Mundial. Então, eles entravam nas aldeias, coisa e tal, e eles pegavam os homens forçadamente, recrutavam
Então, assim, muita gente foi para a Segunda Guerra Mundial também recrutado forçadamente. Sembene não. Sembene foi por opção própria, sabe? Ele diz, nas entrevistas, ele diz que ele foi levado a lutar no exército francês porque ele achava que a França era a mãe, era a civilização, e ele queria se ver como civilizado. Só que quando ele chega lá, como é que se diz? Isso tudo muda. Qual foi a pergunta que você colocou? Sim, Eu as te... personagens femininas. Isso, Então, isso. o que é que acontece? Então, ele tem essa relação dessa história. Então, os franceses, eles pegavam e lutavam recrutados, né? Além disso, os franceses, eles queriam obrigar que todas as aldeias pegassem a produção de arroz e desse para eles, tá entendendo? Para poder eles lutarem a Segunda Guerra Mundial. E no século XIX, quando isso aconteceu, você tinha uma mulher chamada Anne Sintoé Diatta, né? Que ela era heroína do Senegal e praticamente ela comandou a revolta das mulheres, entendeu? Para não dar essa essa esse arroz. Ela era como se fosse uma visionária, né? Então, assim, ela estava aqui, aí ela dizia, não, pessoal, silêncio que eu estou ouvindo mensagem, coisa e tal. Então, a mensagem diz isso, que para a gente fazer isso e isso, e tudo que elas faziam dava certo. E aí ela ficou sendo vista como uma pessoa que tinha mediunidade, né? Que tinha poderes, assim. Então, ela é considerada uma heroína, uma deusa. Então, essa mulher é uma das referências para as quais Sembene sempre coloca mulheres nos filmes dele, além da questão da avó, tá entendendo? Então, assim, as mulheres, elas têm um lugar, elas ocupam um lugar de destaque na trajetória de Usmane Sembene, antes do cinema, né? Então você tem Anne Sintoé Diatta, tem uma outra mulher que agora eu esqueço o nome, tem as mulheres da família dele, e além disso, você tem a questão das culturas matrilineares, que são destruídas quando o islamismo entra no continente africano. Porque em várias regiões você tem uma cultura matrilinear, só que essas regiões, à medida que elas vão sendo influenciadas ou colonizadas pelo islamismo, isso vai mudando. Então, no lugar que tem matrilinearidade, isso vai sendo mudado para patrilinearidade, porque na cultura árabe, que é uma cultura patriarcal, prevalece o homem, tá entendendo? Então, assim, você tem duas, três, quatro mulheres, mas a questão é do ponto de vista masculino. Na África, a matrilinearidade é diferente. Por exemplo, quem estabelece a quantidade de mulher que o homem vai ter são as mulheres, pô. Não são os homens. Entendeu? Então é tudo isso, todo esse arcabouço de história, de experiência que os Mandes Sembene tem, que ele coloca as mulheres nos filmes dele. E também tem uma questão de acreditar, né? Porque tem uma das entrevistas que Sembene dá que ele diz, pô, não tem como você falar de encaixar a África na conjuntura mundial se você também não der espaço nem voz para as mulheres, entendeu? Isso não existe, isso não vai acontecer. Então os Mandes Sembene sempre falava disso. E é daí que vem a parte feminina do trabalho dele, né? Então, assim, não existe você falar da África pelo próprio nome. África, mulher, é um nome feminino. Então, só por isso, não tem como você falar da África, de nenhum aspecto da África, sem colocar a mulher no cinema. Não sei se tem ainda alguma coisa que tu gostaria de comentar, de forma geral, sobre o cinema dele especificamente, sobre algo mais histórico. Não, não, eu acho que o que é mais interessante a gente perceber é que o cinema de Usmane Sembene ele não está dissociado nem separado do processo das independências do continente africano, né? Porque o processo das independências do continente africano marca um período de reelaboração em vários aspectos. Então, no aspecto político,
no aspecto social, no aspecto econômico, no aspecto cultural. E dentro do aspecto cultural artístico, você tem a questão do cinema, porque tudo isso vai ser tomado por um ambiente de reafricanização. Então, acreditava-se que ali, naquele período das independências, a partir de 1950, que toda essa africanidade que tinha sido deixada de lado, né, durante essa colonização milenar, ela seria restituída e reelaborada a partir dali. Então, em vários aspectos, se procurou dar essa característica africana, né, nas artes, no cinema, na dança. Então, assim, quando Ousmane Sembene ele começa a produzir os filmes dele na África de colonização francesa, é como se você tivesse dando a voz, é como não, é você dar voz, né, naquele momento, naquele contexto, à produção africana. É você ouvir a África de dentro, de forma endógena. Entendeu? É daí que é a importância do cinema de Ousmane Sembene, porque você Ousmane Sembene, ele é um dos diretores que vai permitir e possibilitar que tenhamos uma ideia da África sob o ponto de vista dos diretores africanos e não mais de diretores europeus ocidentais. Essa é a importância do cinema de Ousmane Sembene. Certo, obrigado, Márcio. Bom, para aí você que está nos ouvindo, o minicurso vai ser ministrado, né, pelo Márcio entre os dias 11 e 13 de novembro, das 2h da tarde até as 4, nos 3 dias, na sala 605 na FACED, Campo Centro, e as inscrições vão até o dia 1º de novembro, ou enquanto ainda houverem vagas. Exatamente. Obrigado, Márcio. E um bom curso aí para ti e para todo mundo que for lá. Obrigado a oportunidade. Aguardo o pessoal lá. Aguardo as pessoas lá. Assim se encerra mais um Estação Cidadania. Obrigado por ter assistido e acompanhe os projetos do DEDS pelas redes sociais e pelo site.